homem que tem uma parte muito grande, né? Uma história muito grande dentro da Polícia Militar. Ele, oficial da Polícia Militar, coronel da Polícia Militar, ele que trabalhou 35 anos dentro da Polícia Militar, conhece tudo e mais um pouco, trabalhou em vários batalhões, trabalhou em vários comandos da polícia. E ele estará aqui conosco nesta manhã de terça-feira, contando um pouco da sua trajetória, como funciona também a Polícia Militar, também curiosidades da Polícia Militar. É muito importante porque tem pessoas, também tem aqueles jovens que sonham um dia ser policial, como ele já sonhou também. Tem pessoas que querem ainda, mesmo já depois de velho, aí pelos seus 20, 25 anos, também sonham em ingressar na Polícia Militar. E o Coronel Darani estará falando conosco aqui, aos microfones da Rádio Paraná, a partir de agora, nos contando um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada e também sobre as curiosidades da Polícia Militar do Estado do Paraná. Coronel Darani, bom dia. Bom dia, Alexandre. Estamos aqui à disposição para as perguntas, poder falar um pouco da minha carreira, da minha vida pós-polícia, né? Porque eu fiquei mais tempo na polícia do que fora dela, né? E estamos aí à disposição para poder tirar algumas dúvidas. Coronel Darani, lógico, eu como jornalista, como radialista e como repórter, né, tenho tantas perguntas, tantas curiosidades para tentar, né, descobrir aí com o senhor como funciona, como não funciona. São 35 anos, é uma história, é uma vida, né? Quando eu comecei no rádio dia 18 de janeiro de 1991. Fazem 35 anos que eu tive meu primeiro programa em rádio. E a gente olha para trás e vê um pouco da nossa história e às vezes dá saudades, né? Mas muita gente me pergunta o que me levou para o meio da comunicação. E fica aí essa pergunta que eu faço ao senhor, para começarmos a nossa entrevista. O que levou o senhor, o que motivou o senhor a ingressar, a sonhar em ingressar na Polícia Militar? Porque nós sabemos que a Polícia Militar, né, sempre tem aquela história, né, da família, né, que se despede pela manhã cedo do policial, mas não se sabe se ele volta, né? Então é uma profissão perigosa, é uma profissão que, infelizmente, vários policiais, muitas vezes não voltam para casa, lutando e batalhando pela segurança do cidadão. O que fez uma pessoa escolher essa profissão? Bem, é uma pergunta bem interessante, porque meu pai era policial. O seu pai era policial. Meu pai era policial. Então vem daí a influência. Não, porque meu pai nunca fez questão que eu fosse policial. Ele nunca quis que eu seguisse qualquer tipo de carreira militar. Meu pai queria que eu fosse um advogado ou algo dessa linha, mais ou menos. Nunca longe do perigo. Totalmente longe. E por ele ter pego uma época bem diferente, ele, né, então fez uma escola de soldado em 1967, então ele pegou toda aquela transição do militarismo para de um tipo de governo para outro, pegou praticamente quase todo o governo militar, ele pegou como policial. Então pegou uma época onde a polícia realmente policial militar. Policial militar, onde a polícia realmente era respeitada. Trabalhou na Rony durante muitos anos, na Rony do interior, porque a Rony ela foi dividida em duas fases, né? Ela teve uma época de 1970, 1980, depois ela foi extinta e voltou em 1992. Ela aqui foi recriada aqui em Curitiba. Então, o que acontece? Eu, por alguma razão, sempre sonhei em ser militar. Meu primeiro sonho era ser militar do Exército. Mas eu tinha muito pouco conhecimento de pessoas que eram da área militar do Exército. Então, o que eu brigava? Eu brigava para querer servir. E como eu passei no vestibular muito cedo, eu passei da idade de 16 para 17 anos, em uma época que muito pouca gente entrava nas faculdades, eu comecei a fazer faculdade. Quando fui servir, eu já estava no segundo ano de Educação Física, da cidade de Ponta Grossa. Eu implorei praticamente para servir, porque era uma época totalmente diferente. Então, dificilmente alguém que tinha curso superior, ou estava fazendo curso superior, entrava na tropa como soldado. Certo. Como eu não entrei no NPOR, por diversas razões, naquela época era o NPOR, só explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é NPOR. NPOR é o Núcleo de Preparação Oficiais da Reserva. Então é um grupo, quando você serve,
Você pode servir tanto na tropa regular, que seria as companhias, os batalhões de artilharia, infantaria, cavalaria, ou tem o NPR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que é um grupo, em Ponta Grossa eram 20, da mesma idade, que em vez de servir na tropa, faziam uma escola de 10 meses, e ali eles saíam aspirantes. Tinha o NPOR e o CPR. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Que era um é centro de preparação, outro é núcleo, né? Certo. Então, na época não entrei, né? Ponta Grossa é uma cidade bem, bem diferenciada, então é difícil você falar isso hoje, né? Depois de 36 anos, mas na época você era muito mais elitizado. NPOR, os filhos de pessoas ricas que queriam servir, eles entravam no NPOR, né? Então, o pessoal, qual que não era o pai que não queria ver o filho servir? Meu filho foi soldado do Exército. Pode ver, o próprio Roberto Requião, ele foi oficial da reserva do Exército. Então, ele fez o NPOR. Como outros tantas pessoas hoje daqui fizeram o NPOR. Eu não consegui entrar. Então, como eu não entrei, eu implorei para servir na tropa. Mas você é bem mais novo que o Requião, né? Nossa. O Requião tem 85, né? Anos luz, né? O Requião tem 85 anos, né? Então, o que acontece? Meu pai fez NPOR junto com o Requião. Ah, é? Oh, que legal. Só que meu pai já faleceu fazem 16 anos. Em Curitiba, se eu não me engano, a sede do NPOR, acho que eu não vejo. Onde é o Shopping Curitiba, né? Não sei, ali era o batalhão logístico, né? Não sei o que era ali. Ali era o NPOR. E agora acho que está no 20, se eu não me engano, né? Então, o que acontece? Eu não consegui, implorei para servir o Exército. E imagine, eu era o único universitário num batalhão com 800 homens, 800 recrutas, o único universitário que estava ali dentro. Então, eles não queriam que eu entrasse. Então, você acaba sendo um pouco mais polêmico, você acaba sendo um pouco mais brigão pelos seus direitos, né? Mas eu queria servir. Entrei no Exército. Ali fiz curso, que é o curso daqueles que vão entrar, que ficam um ano de reservista, e eu achei que acabava ficando no Exército ali pelo tempo, tentar meu engajamento e ia permanecer ali como sargento do Exército. Você queria fazer carreira no Exército? Queria seguir carreira no Exército. Mas aconteceu que um dia eu estava trabalhando, e pelo tempo, pelo ser o único universitário que tinha na tropa, eu fui escolhido para trabalhar no hotel de trânsito em Ponta Grossa, que era um hotel porque onde os oficiais que estão de passagem pela cidade acabam se hospedando. Quase todas as cidades onde tem sedes de batalhão e sedes de brigada acabam tendo esse hotel de trânsito. E ali eu fiquei trabalhando, porque trabalhei por 8 meses, e num dia saiu, eu estava assistindo televisão e acabou, num dia que eu estava de serviço, durante a madrugada, passou lá no horário que abria o concurso para a Academia Policial Militar do Guatupê. Era um vestibular na Universidade Federal do Paraná. E eu gostei da ideia, fui lá e fiz uma inscrição e acabei passando no vestibular. Saí do Exército, saí automaticamente, já fui direto para a Academia do Guatupê. E quando eu entrei na Academia do Guatupê, nós sabemos que existem várias variantes dentro da Polícia Militar, onde você pode contar pontos para carreira, contar pontos para promoção, você pode contar... nós tínhamos ainda à época a licença especial, cara, de 10 em 10 anos, tinha direito de ficar 6 meses em casa, porque o policial militar, o funcionário público, ele não tem direito, quando ele sai, ele não tem direito a nada, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada. Não tem nada? Não tem. Então você tinha essa licença especial, que praticamente ficava 6 meses recebendo, que era mais ou menos uma troca, né? Pelo fato de você não ter nenhum direito quando você sai. Sai literalmente uma na frente e outra atrás. Então, eu falei assim, não, eu vou ficar os 35 anos. Eu não contei nada. Eu fiquei 35 anos de efetivo serviço. 35 anos. E quando eu entrei dia 7 de maio de 1990, até comigo quando você foi radialista, já tinha um ano de polícia, né? eu calculei a minha data de ir embora. Você calculou? Calculei. Eu sabia que ia embora em 2025. Então, essa foi o meu cálculo. Inclusive, diante da minha turma, eu acabei atrasando algumas promoções, porque como todos contavam pontos para promoção, eu não contei. Coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de nós darmos continuidade nesse assunto. Hoje nós sabemos que para ser um policial militar, você precisa fazer um concurso. Sim. Né? Nós sabemos que, com o tempo, as normas, as regras foram mudando. No seu tempo, como que uma pessoa ingressava na Polícia Militar? Era concurso também. Era concurso Era também. Um concurso mais interno, né? O concurso era feito pela própria Polícia Militar, né? Era bem mais... no fundo, tinha bem mais concursos à época do que hoje. Não vou dizer hoje, nesses últimos 4 anos, mas nós tivemos um período de muito complicado na polícia. O governo Jaime Lerner, por exemplo, teve poucos concursos. O governo Requião, praticamente nenhum concurso. Tivemos um grande concurso na época do Requião, no final do primeiro mandato dele.
E depois, no governo Beto Richa, nós praticamente não tínhamos nenhum. Então, o que aconteceu? Quando o governador Ratinho... A população ela cresceu e o efetivo ficou o mesmo. Diminuiu. Para você ter uma ideia, nós chegamos a diminuir praticamente 4 mil homens na ativa. Quando eu fui para Ponta Grossa tinha 792 homens. Tudo isso? Então era um batalhão absurdamente grande. Então a área era maior, inclusive. Nós chegamos no Paraná já um efetivo de mais de 20 mil, né? Hoje o efetivo é mais de 20 mil, né? Mas nós chegamos a ter 20 mil homens. E ele chegou a ter 15.600 homens. Então, justamente porque todo ano tem turmas que vão embora. Vamos supor, o governo Requião, no último ano dele, nesse último ano de 2009 para 2010, 2006 para 2007, ele teve uma turma muito grande, quase 4 mil homens. Vamos supor, quando eles completarem 30 anos, eles vão embora. Sim. 4 mil homens vão embora no mesmo ano. Então, vamos supor que alguns Como que vai repor? Exato, não tem como repor. Então, a reposição é muito difícil uma reposição de 4 mil homens. Como agora, tivemos um concurso muito grande que o governador atual, o governador Ratinho Júnior, fez uma formatura, inclusive foi lá no Estado do Atlético, uma das formaturas mais bonitas da Polícia Militar, onde mais de 2.600 homens se formaram. Então, pense, um dia, daqui a 30 anos, esses homens vão embora. E vão embora todos de uma vez. Claro que tem aqueles que vão embora antes, aqueles que perdem embaixo, claro, a gente contando isso, mas a grande maioria vai embora na mesma época, nos 3, 4 anos que completam esses 30 anos. Há também a possibilidade de muitos policiais ficarem doentes, baleados, machucados, exatamente, mas excluídos. Mas veja, numa maioria de 2.600, pelo menos, vamos fazer um cálculo. Que 600 passe nesse momento doente, vai embora, pele baixa, se aposenta antes. Problemas dessa natureza. Passa concurso público para outra coisa, vai embora. Mas 2.000 acabam indo embora na mesma época. Então a Polícia Militar, o Estado, a sociedade perde 2.000 homens ao mesmo tempo. Então a continuidade de concurso ela tem que ser anual. Sim. Então o que aconteceu agora? Nos últimos anos. Praticamente 20 anos sem concurso. Exatamente, praticamente 20 anos sem concurso. Mas teve. Mas se você olhar o retrospecto, você tem um concurso de 4 anos, tem um só. Sai 7 mil, entra 2? Tem uma falta de 5, né? Quando entra 2, né? Normalmente o concurso é para 500, 600. O que eu posso dizer? Eu não tenho nenhum vínculo hoje, sou sincero em dizer, hoje eu estou na reserva, não tenho nenhum vínculo com o governo do Estado. Nada. Mas eu posso dizer que nunca se investiu tanto em segurança pública quanto nos últimos 4 anos. Não se investiu. Não existe. Esse governo Ratinho Júnior é absurdo. Não, é absurdo. E eu falo não só por homens. Veja, quando ele assumiu, tinha 16 mil homens. Hoje nós temos quase 22 mil. Nós temos a melhor estrutura hoje, eu acho que do Brasil inteiro, a melhor carreira policial militar é a paranaense. Mas também tem a ver pelo nosso secretário de Segurança Pública do Estado. Mas quem que escolheu o secretário? O governador. Então ele escolheu que é o Coronel Hudson. Eu tenho uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Na época, em 2014, eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública do Estado com o Francisquini. E por um pedido de um amigo meu, o Hudson estava em Londrina. E acabou chegando o currículo do Hudson na minha mão, que ele tinha feito uma baixa de criminalidade gigantesca no norte do Paraná, e nós acabamos puxando o Hudson para Curitiba. O Hudson, até hoje, quando ele me vê, ele me agradece, né? Mas não tem agradecimento, né? Quando você tem capacidade e competência, né? E eu tenho uma admiração muito grande por ele, e com certeza o governador Ratinho Júnior chamou, né, o melhor, né, para mim dos últimos anos, sobre responsabilidade e comando, e é um homem que foi assim um meteoro, né, de 2014 até hoje, são 12 anos. O Hudson, ele era tenente-coronel, eu acho que era tenente-coronel na época. Ele foi tenente-coronel em 2014. 2014, isso que eu estou falando, quando eu estava lá na CESP. E daí ele foi coronel full, foi coronel, foi comandante, aconteceu de tudo na vida dele, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita por falar dele, né? Porque você é amigo dele. Ele é da minha turma, né? É da minha turma, então, com respeito aos demais, né? Mas a turma de 92 foi a melhor turma da academia, né? Mas, Darene, você se aposentou em que ano? Eu me aposentei dia 7 de maio do ano passado. Do ano passado. Até 2025, né, que você esteve dentro da polícia, você passou aí por 5 governos. O problema é que são 5 governos porque ele tem essa dinâmica da reeleição. Né? Da reeleição. Então, por exemplo, o Jaime Lerner... Não, o primeiro governador que eu peguei quando entrei na academia foi Álvaro Dias, né? Álvaro Dias.
Foi bom? Para a polícia? É. Não. Jaime Lerner, foi bom para a polícia? Não foi ruim. Roberto Requião, Péssimo. Beto Richa, Não foi ruim. Ratinho Júnior, ou melhor? O melhor de todos, sem grau de comparação com os demais. Mas deixa eu... a gente tem que fazer algumas perguntas sobre curiosidades da polícia, né? Sempre, eu lembro, na época, eu trabalhei no governo Requião e trabalhei no governo Beto Richa. E eu lembro que sempre o choro, né, era falta de verba, não tinha como... eu lembro até hoje, uma vez o coronel Péricles, né, que foi ex-comandante-geral da Polícia Militar, ele até estava criando um projeto, adote uma viatura, porque nem pastilha de freio algumas viaturas tinham. A dificuldade que, às vezes, muitos policiais tinham que tirar o dinheiro do próprio bolso para colocar um combustível. Fiz isso. Isso é real? É real. É real. Isso aconteceu muito... É que as coisas mudaram muito, né? Isso aconteceu muito no governo Roberto Requião, né? Sim. Mas não posso transferir a ele a culpa disso também, né? A situação era muito complicada. Você não tinha o sistema de licitações, você não tinha tudo que foi criado a partir dali para mudança. A mudança efetiva ela começou com o governo Beto Richa com relação a conserto de viaturas, manutenção de viaturas, que foi a transferência para as grandes empresas que assumiram essa responsabilidade. Que você não, o que você fazia antigamente? Pegava a viatura, ela estragava, você tinha que ter uma oficina dentro do quartel, e os próprios policiais, que já antes de entrar na polícia eram mecânicos, eram latoeiros, eles consertavam a viatura dentro do quartel. Ou você tinha que esperar o Estado autorizar a liberação de dinheiro, coisa que nunca acontecia. Eu entrei na polícia, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer meu primeiro estágio na capital do Estado, em 1993, eu trabalhava no 12º Batalhão, e nós tínhamos 4 viaturas atendendo no centro da cidade. Toda a área central da cidade. 4? 4, inclusive. Só 4? Só 4 viaturas. E você tinha uma população de quantos? 1 milhão de habitantes. Mas claro, nós tínhamos vários batalhões, várias viaturas, várias equipes em cada lugar. Tirando que o choque não conta como viatura na época, mas o choque não contava como viatura. O choque não conta? Não, porque ele não atende ocorrência, né? Ele atende ocorrência de um vulto um pouco mais elevado, né? Na época só tinha companhia de choque, não existia o BOP ainda. Então você não pode contar isso como atendimento de ocorrência. Então, para atender a ocorrência, nós tínhamos só 4 viaturas. Chegou ao ponto de alguns batalhões ter apenas uma viatura na época. Estamos falando de 1993. Então são 33 anos atrás. Então o que acontece? As coisas foram mudando. Porque nós não tínhamos porquê. Não tinha viatura? Tinha, mas ela estragava, não tinha dinheiro para consertar a viatura. Desde 1993 eu trabalhava com o Gol quadrado 1.0. 1.0. 1.0. Eu trabalhei com Chevette, eu trabalhei com Fusca, trabalhamos com Kombi. Você é do tempo da veraneio? Foi. Não peguei a veraneia na polícia. A veraneio? Não. Mas a veraneia era da Choque, né? Eu cheguei a pegar a Choque em estágio, né? A veraneia na Choque, mas não trabalhei com ela, só em estágio. Para ter uma ideia, o governo Requião, na época, criou o Projeto Povo, e o Projeto Povo, quando eu cheguei em Ponta Grossa em 94, tinham 8 viaturas do Projeto Povo, as 8 eram Kombi. Então, tinha viatura melhor? Claro que tinha viatura melhor. Imagina a perseguição de Kombi. Se você for olhar, os melhores carros que nós vemos hoje são carros daquela época, né? Nós vemos aí o Maverick, o Opala, todo carro daquela época. Sim. Mas nós tínhamos Kombi. Então, nós tínhamos Chevette, eu trabalhei com Chevette. Então, veja como que era a diferença. Nos governos para frente, veja, a primeira grande licitação foi em 2014. Nós tivemos a primeira grande licitação para compra de viaturas da Polícia Militar. Uma compra, assim, claro, nós vínhamos já anteriormente com viaturas top de linha, como Mitsubishi, que as Pajero Fu, que foram para o BOP. Tínhamos lá em 95, foram compradas F1000 para os grupos de operações especiais para o BOP. Mas licitações grandes, assim, de 300, 400, 500 viaturas, ela começou ali no final do governo Beto Richa, e foi para o governo Ratinho junto, que só emendou e disparou, né? Era uma de uma ascendente e ela subiu ao grau. Eu acho que a melhorada foi na Copa do Mundo em 2014, né? É que na Copa do Mundo foram compradas viaturas bonitas, Sim. né? Que foram os Fluence. Sim. Então foram viaturas bonitas, né? Para chamar a atenção do povo, né? Era só para funcional? Não funcionaram muito pouco, porque eram viaturas aí que traziam muito problema, né? E nós não tínhamos essa manutenção fixa nela. Uma Fluence, ele estragava, o conserto de uma Fluence daquela era 6, 7, 8 mil reais.
Então era muito caro. Então era muito difícil ela retornar para a equipe operacional. A equipe operacional mesmo não trabalhava com ela. Ela era utilizada para outros aspectos. E foram comprados os Cruze, também que foram viaturas caras, que ela estragava, você não tinha como retornar na rua. Então, o que aconteceu? O aumento das licitações, colocando empresas mais especializadas para você entrega a viatura e ela já voltar para a rua, era uma demora muito grande. O que os governos começaram a fazer? Começaram a alugar as viaturas. Alocar. Cotrans. Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. O pessoal critica e tal. Mas pense, a viatura não baixa. Você pega um batalhão de área hoje, como eu falei, com 93 nós tínhamos 3 viaturas na rua. Quantas viaturas tem em Curitiba hoje? 300 viaturas. Pense, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é colocar 300 viaturas na rua hoje? É muito, né? São 600 policiais por turno de serviço. Imagine. Entendeu? Isso sem, como eu falei, sem Kerochoque, BOP, Canil, Rony, entendeu? Rotans dos batalhões. Qual que é hoje não sei como é que se chama, né, essa diferença, né, entre Rotan, BOP, Rony. Como que se chama essa diferença? São classes da polícia? São categorias? Não, são equipes técnicas, né? E qual que é a de elite hoje da Polícia Militar? Nós chamamos todos os batalhões hoje especializados, que são os batalhões pertencentes ao Comando Militar Especializado, que é o CME, as tropas chamadas tropas de elite. Não que eles sejam melhor que as tropas regulares, porque a tropa regular acaba sofrendo muito mais do que esses outros batalhões. Você veja, uma equipe do BOP, vamos falar da Rony. A Rony vai atender uma ocorrência, vai fazer uma operação, ela tem 3, 4 viaturas com 4 elementos dentro, cada um deles com 1,80 m de altura, todos eles com fuzil. É uma equipe que vai ter uma ocorrência. Pancada, hein? É uma equipe altamente especializada para o combate um pouco mais diferenciado, onde o uso da força bélica é um pouco mais necessário. Eles trocam tiro com traficantes, com sequestradores, rouba banco. Então é um tipo que precisa de uma tropa um pouco mais especializada. Mas você pensa a tropa, qual que sofre mais? Mas a mais especializada, qual que é para esse tipo de Comando confronto? de Operações Especiais. Certo. É aquele que trabalha única e somente com sequestro. Você pega sequestro, equipes de que, vamos por aquelas, hoje fala Novo Cangaço, que é aquelas equipes, aqueles grupos de marginais que entram na cidade dominando a cidade. Sim. Então nós temos tropas especializadas neste tipo de combate, que é hoje o Comando de Operações Especiais, que é o BOP, Batalhão de Operações Especiais, que é lá em Piraquara, é uma sede que está em Piraquara. Esse grupo, para estar nesse grupo, obrigatoriamente eles têm que ter o curso de Operações Especiais. Eles têm que ter esse curso. E lá dentro tem o grupo de negociação e o grupo antibomba, que lidam exclusivamente já com situações onde envolve situações de crime um pouco mais técnicos. Então o BOP, quando os BOP chegam no local, eles pegam um local de homicídio de traficantes, local de homicídio de quadrilhas altamente especializados com fuzis, .50, com roubo de carga, roubo de carro forte. Então uma equipe um pouco mais preparada para isso, por isso esse confronto é um pouco mais igualitário. Agora, se for pensar hoje, qual que é a equipe que tem mais dificuldade de atendimento de ocorrência? É a equipe operacional. A equipe regular, que é a maioria dos policiais que estão no serviço hoje. Quando você chega para o 190... É o pessoal que está na rua. É o pessoal que está na rua. Com a Duster. Com a Duster, que elas chegam com uma viatura ali que estão só 2 policiais para atender uma ocorrência. Sim. Muitas vezes são chamados para uma ocorrência de... Vamos supor, uma ocorrência simples. Som alto. Quando chega lá, no ser som alto, o cara tá armado, é uma festa do traficante que tem 30 pessoas armadas. Quando chega a viatura, eles são praticamente expulsos lá. E essa viatura chama o apoio de uma outra viatura. Essa outra viatura chega no local, as duas não conseguem resolver. Eles vão chamar o oficial de serviço. O oficial de serviço chega lá, são 3 viaturas, 6 policiais. Conseguem resolver? Não. Eles chamam a Rotan. Que a Rotan é a tropa de elite dos batalhões. É aquela equipe dos batalhões que trabalham com caminhonete, com o mesmo fardamento, que eles vão chegar lá para atender aquela ocorrência de um pouco maior, um vulto um pouco maior. Mas vamos supor que a própria Rotan não tenha condições de resolver aquela situação. Aí eles chamam o choque, chamam a Rony, chamam o BOP. Entendeu? Aí então, a casa cai. Aí as coisas vão fazer, cada um deles vai chegando de acordo com o tamanho da ocorrência que está acontecendo. Por isso que às vezes a gente vê numa situação várias viaturas. Só que você tem que pensar, mas ali tem 30 viaturas, não tem viatura para atendimento de ocorrência. Tem, claro que tem. Quando o Central de Operações ela encaminha uma viatura para atendimento ou caminha as demais viaturas para apoio, ela não desguarnece a área. Nós temos hoje viaturas em cada ponto, em cada necessidade. Ela não vai desguarnecer. Ela só está dando apoio para aquela situação
específica. E nós temos viaturas para cobrir toda essa situação. É uma época totalmente diferenciada. Eu falo hoje, o Paraná é um estado hoje, posso falar porque eu saí há muito pouco tempo. Proporcionalmente, comparado com os estados, nós praticamente diminuímos o crime quase 80%. Qual estado aconteceu isso? E você fala, pô, mas colocaram o Hudson. Para quem conhece o Hudson, ele é uma pessoa que não fala muito. Não. Ele é um pouco ele é introspectivo, uma pessoa um pouco mais séria. Para quem não conhece ele, particular, mas na área profissional, né? No particular ele é totalmente diferente, mas a parte ele é um pouco introspectivo, mas é absurdamente técnico. Veja, ele foi um dos criadores de toda a doutrina que rege a Rony hoje no Paraná, que hoje foi transferida para muitos outros estados do Brasil. Isso ele começou em 1994. Ele foi uma pessoa que ficou 20 e poucos anos, 24 anos dentro, desde a CIA-Choque até o Batalhão de Operações Especiais. Ele pegou desde do tenente, ele foi para lá como tenente, atendendo ocorrência com a Rony, até comandar o batalhão. Então, você pega uma pessoa dessa e coloca uma secretaria de segurança. Daí ele trabalha, quem que ele levou para trabalhar com ele? Pega e me leva um delegado da Polícia Civil, que é o Dr. Reckenbach, que conhece tudo da Polícia Civil, conhece o Dr. Riad, conhece tudo da Polícia Civil. Eu fiz um curso com o Dr. Riad em 1997, um curso de resgate e defesa de operações de alto risco com uma equipe da SWAT, na Academia do Guatupê, em 1997. O Riad que está na CEMAF. DIMAF, acho que é isso. DIMAF, que é a delegacia de eventos, né? Então, mas é um cara altamente operacional, que estão todos na CESP. Então, são pessoas que eu não conheço, não são meus amigos, eu estou falando pessoas que eu posso falar tecnicamente. Ele, praticamente todos os oficiais e delegados técnicos estão trabalhando com ele hoje na CESP. Então, ele tem um apoio. Ele é claro, ele é a ponta da pirâmide, mas o apoio que ele tem é absurdo. Ele levou praticamente, hoje deve ter uns 17 coronéis trabalhando com ele, fora delegados, não posso falar dos delegados porque eu não conheço, falo do meu meio. Mas fora delegados, totalmente técnicos trabalhando com ele, que levaram a Secretaria de Segurança. Hoje é a melhor Secretaria de Segurança do Brasil hoje. Sim. E olha que o Derrite foi um baita de um secretário de São Paulo. Foi. E nós estamos anos-luz hoje em questão. Claro que São Paulo é um país, né? Mas se nós formos comparar em questão assim, de investimento, viaturas, salários, equipamento de proteção individual, tudo isso, o Paraná hoje está à frente de qualquer outro estado do Brasil. Hoje não temos. A pessoa fala, mas tal cidade, tal, eles têm isso, têm aquilo, mas que ela não conhece a nossa estrutura. E posso falar da Polícia Militar, posso falar do Corpo de Bombeiros, posso falar da Polícia Civil, posso falar da Polícia Penal. Me diga, qual Polícia Penal do Brasil hoje usam todos eles praticamente tem fuzil 556? Qual eles têm as viaturas, caminhonetes, como nós temos aqui? Tem todos aqueles que estão envolvidos com segurança pública, que é a Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, todos têm colete à prova de bala individual. Eles são entregues policial, ele só vai substituir quando vencer. Todos têm uma pistola 9mm. Praticamente todas as equipes operacionais da Polícia Militar têm um fuzil 556. E agora está sendo comprado mais fuzil, mais pistola. Então se veja, qual no Brasil tem isso? Tem estados aí como que o bandido não se cria, né? Não, aqui nós temos aquela que o policial não pode perder a viagem. Isso é uma máxima. Isso não é para nós. Isso não é ego, isso é a população. A população apoia. Quando a população apoia um trabalho da Polícia Militar, ela tem um retorno. E o retorno é esse. Segurança pública hoje de primeiro mundo. Você chega a Curitiba, uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. Veja, eu comandei toda a região metropolitana de Curitiba. 1.700.000 habitantes da região metropolitana. São 35 municípios. Agora pense a Operação Verão. Você pega uma cidade com 45.000 habitantes, que durante 3 meses passa para 1 milhão. Você pega o sol entre Natal e Ano Novo, ela pula de 80.000, que a pessoa começa a descer para a Operação Verão, ela pula para 1.200.000 durante o Ano Novo. É muita gente. Verifica o volume de ocorrência. Qual país no mundo consegue diminuir o volume de ocorrência? Num país, no estado que nós temos, aonde se pega a região do litoral nosso, tem a cidade de Paranaguá, que é um porto internacional, um dos principais portos do Brasil, que é onde praticamente o crime organizado, é a visão do crime organizado. Veja o volume de ocorrência. Aqui não tem, né? Claro, tenta comparar com o Santos. Mas Santos não. O Paranaguá não perde nada para Santos. Não perde nada. E você chega lá e veja o volume de ocorrência que tem em Santos, veja o volume de ocorrência que nós temos aqui. Mas é graças ao serviço que é feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pela Polícia Penal. Nós temos hoje uma união absurda. E isso foi graças
a esse governo Ratinho Júnior. Ele fala, mas tem que puxar o saco, eu não tenho mais nada, eu não estou mais lá. Tá, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta que chama muita atenção das pessoas, que eu comento sempre sobre a polícia, o esforço de cada policial, a família também é esforçada, né? Porque você não sabe, né, o que vai acontecer, né? Como vários policiais, coronéis que eu entrevistei aqui na rádio, falam o seguinte, Alexandre, às vezes eu estou sentado num lugar e eu sou reconhecido por um cara que eu já aprendi. Já aconteceu muito com isso. Eu sou reconhecido por um cara que eu já aprendi, então é que eu aprendi e minha vida às vezes, mas nunca sofri nenhuma tentativa tal. Mas o que chama muita atenção é o salário hoje de um soldado, né? Ele, para todo esse risco, para toda o policial, infelizmente, a parte salarial existe uma falta de reconhecimento. Para mim, o professor e o policial tinham que ser os maiores salários, maior que advogado, maior que médico, maior que... Porque hoje, se o médico consegue ter a proteção, a tranquilidade para trabalhar, é porque tem a polícia. Se alguém chegou a ser alguma coisa na vida, é porque tem o professor. Então, são duas áreas que deveriam ser muito mais remuneradas, eu acho que as melhores remuneradas. E hoje nós sabemos que um policial militar, ele... na hora que ele ingressa na Polícia Militar como um soldado, o salário é muito pequeno, né? E hoje em dia nós sabemos que muitas pessoas entram, fazem o concurso sonhando em ser um policial militar, sonhando em ser um policial, só para chegar e falar assim, polícia! Para ter aquele sonho de criança, né? E daí quando chega lá vê que não dá mais para falar que é polícia, não, porque você daí hoje tem direitos humanos, tem abuso de poder, hoje para você falar que é polícia já não é um grande negócio, aonde você vai às vezes é até melhor você falar que não é polícia, e o salário é muito pequeno, e muitas pessoas já no início acabam desistindo dessa carreira. O senhor viu, dentro desses 35 anos, acontecer muito disso? Eu ganhava muito mal. Tanto que eu fui embora, eu fiquei 2 anos fora. Fui para os Estados Unidos, né, trabalhar. Fiquei na polícia americana por 8 meses. Top. É um sonho que, desde que a gente era criança, sonhava. Uma realização, né? Eu posso falar, eu fui muito feliz no que eu fiz, né? Claro que não foi fácil. Eu deixei minha família aqui e fui para lá. Fui fazer um curso na SWAT. Mas SWAT, a polícia. É polícia, aqui como é o COI, lá é a SWAT. Eu fui lá, fiz um curso, bati na porta, fui pedir. Só o nome que é bonito. Só o nome. É claro que eles têm muito mais dinheiro que nós, né? Mas não se compara com o volume de ocorrência que nós temos e o volume de ocorrência que eles têm. Tecnicamente, materialmente, eles têm muito mais do que nós. Mas em questão de ocorrências que ele atende, ocorrências que nós atendemos, é totalmente diferenciado. Nós somos 10 vezes melhores do que eles. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu ganhei muito mal como até capitão da Polícia Militar. Tudo isso mudou com a mudança do subsídio em 2010, em 2001, que foi no governo Requião, se não me engano. Eu não lembro quem que o Pessutti era vice do Requião. Então o Requião saiu e o Pessutti assumiu 2 anos, né? Então, o Pessutti foi a pessoa que, nos 6 meses, foi um dos melhores governadores que nós tivemos, né? Ele conseguiu fazer muita coisa, criou vários batalhões, criou os comandos regionais, ele melhorou a nossa condição financeira muito grande. Então nós tivemos um aumento salarial muito grande, com mudança do subsídio. E no governo Beto Richa, quando o Beto Richa assumiu, em maio de 2011, foi quando o subsídio começou a ser pago para nós. Então nós tivemos um aumento salarial muito grande, a partir de 2011. Mas até 2011 nós ganhávamos muito mal. Um motorista de ônibus ganhava mais que um soldado da Polícia Militar até aquela época. Então, dali para cá nós tínhamos melhorado muito. Mas nos últimos anos, né, agora nesse atual governo, nós tivemos um aumento salarial absurdo. Comparado com os demais estados, não é o suficiente. Eu acho que um policial deveria ganhar muito mais. Hoje diz que a base de um soldado que ingressa na Polícia Militar é um valor de R$7 mil. Ela tem 3 categorias, né? Certo. Tem oficial de segunda classe, terceira classe, segunda classe, primeira classe. Terceira classe é o aluno, segunda classe é estágio, primeira classe é formado. Então, para esse estágio, cada um deles tem um salário. Primeiro, o salário de um terceira e segunda classe vai ser aqueles que é daquele que ele está ainda em formação. Ele não é um policial ainda efetivado, não vai trabalhar sozinho. Que é esse menor valor. É um valor um pouco mais baixo, mas ele é como aluno, é como se fosse uma bolsa estudo. Ele ganha para estudar. E a mesma coisa com o cadete da academia do GOTP. Ele tem uma bolsa estudo, que ele vai estudar durante 3 anos, onde ele estuda para poder
após se formar, sair oficial da Polícia Militar. O salário hoje de uma média, eu não posso falar com certeza, mas eu acho que a média de salário de um policial militar hoje bruto é mais de R$ 7.000. Só que você tem aí os descontos, imposto de renda e tal, que acaba baixando bastante essa média. Sobra 5.500. Só que veja bem, o Estado do Paraná começou também, como fala neste governo, nos últimos 2 anos, nós temos uma escala extraordinária, onde o policial militar, no seu período de folga, ele pode ir lá trabalhar e na mesma situação de serviço, ele pode ganhar um valor X. Então tem policiais que conseguem ganhar mais de R$ 1.500 por mês fazendo um bico, se a gente falar um bico, dentro da própria corporação, atendendo com Porque o bico, na verdade, né, ele é proibido, né? O bico, quando um policial vai fazer uma segurança de uma casa noturna, isso é proibido por lei, né? É proibido por quê? Vamos colocar bem no... As pessoas, mas não devia ser, mas ele tem que ser. Porque o policial, ele representa a sociedade e é pago pela sociedade. Sim. Então ele coloca a vida dele em risco para proteger um civil, com o armamento da polícia, com o colete da polícia e com o treinamento que ele teve na polícia. Então não se justifica ele fazer esse tipo de serviço fora. Não se justifica. A nossa justifica, na verdade, justifica por causa do salário, né? Não, mas se você vê bem hoje, quem que ganha R$ 7.000 por mês? Vá hoje para a população e vê quem ganha R$ 7.000 por mês hoje. Então não vou dizer que o salário é bom, não é. Não estou, os policiais, os praças que me perdoem, eu não estou dizendo em momento algum que é o salário adequado, que ele está ganhando muito mais. Mas para as condições do nosso país hoje, nós estamos entre os 10 do Brasil, os 10 melhores salários do Brasil hoje. Se não tiver entre os 5. Não é o melhor? Claro que não é o melhor. Nós temos muito que mudar. Mas, infelizmente, a nossa lei, a lei que impede o aumento salarial hoje, é uma lei federal, que ela fala que ela tem um teto para ser pago. E esse teto para pagamento de funcionário público não pode ultrapassar. E veja, você chega aqui no Paraná, são 22 mil homens. E nós temos que contar... gente, hein? Nós temos que contar ainda que nós temos feito lá na Polícia Militar. Ainda tem mais o bombeiro, tem a Polícia Civil, nós temos a Polícia Penal, nós temos a Polícia Científica. Então tudo isso é demanda. O bombeiro é Polícia Militar, né? Para muitas não é mais. Não é mais? Não, eles têm uma organização própria, que hoje eles são bombeiros militares, né? Faz 2 anos que eles não pertencem mais à Polícia Militar, mas até 2 anos atrás eles pertenciam à Polícia Militar. Mas você pensa hoje, agora pensa São Paulo, que são 80 mil homens. 80 mil homens. Mas é um estado muito, concordo, mas são 80 mil homens que você tem que pagar. Diz que são 80 mil homens, desses 80 mil homens, tem quantos que estão na reserva? Na Polícia Militar do Paraná são 22 mil homens, quantos que estão na reserva? Porque a expectativa de vida hoje é 75, 80 anos. Você pega hoje, ele se aposenta com 55, pensa, tem 25 anos que o Estado tem que cobrir ele. Vai ter que pagar. Isso entendeu? É pancada. Então é muita gente. Então nós temos uma estrutura, nós temos que entender isso. Apesar de que a gente não concorda, mas tem que entender. E se for olhar, nós temos esse subsídio que a pessoa recebe, o salário do policial militar, nós chamamos de subsídio. E ali tem esse salário que pode ser melhorado através desse policiamento, que ele trabalha em escala de 6 ou 12 horas, onde ele tem um valor que ele ganha por hora pago pelo Estado do Paraná. Então ele não precisa mais ficar se colocando à disposição de trabalhar na frente de uma farmácia. Sim. Se ele vai trabalhar na frente de uma farmácia para ganhar 50, 80, 100 reais a hora, quando ele pode ganhar muito mais do que isso trabalhando no próprio serviço dele, que é a Polícia Militar, amparado por lei. Muito bacana isso. Amparado por lei. Veja, então isso é uma coisa que foi implantada pela Secretaria de Segurança, foi um pedido que foi feito, tem uma lei específica que cuida disso, e o governador aceitou e paga muito bem. E um valor que é pago, ele vem todos os meses, nunca atrasa, então tem essa vantagem. Temos aí uma questão também que o policial militar do Paraná hoje, obrigatoriamente, ele tem que ter curso superior para entrar. Tanto para entrar como soldado. Isso é bacana. E para a Academia do Guatupé é obrigado a se formar em Direito, e para o Corpo de Bombeiros, para o oficial do Corpo de Bombeiros, ele é obrigado a ter um curso superior, qualquer um deles. Então, aí você já melhora a qualidade do policial militar que vai para a rua, que atende a população, e ao mesmo tempo, o que eles fizeram nessa mudança? Melhoraram a ascensão de carreira. Então você fala para você, mas um policial militar hoje ganha X. Mas a chance que ele tem de sair cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e oficial ficou muito mais rápido. Então ele sai mais rápido. Então, veja, antigamente você era obrigado a fazer um concurso para você sair. Hoje você sai com tempo de serviço. E a promoção é muito rápida. Então, existe essa questão de 5 em 5 anos você vai subindo de patente? Não, depende exclusivamente de você. O número de cursos que você tem, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos. Entendeu? Você vai enquanto você vai estudando, trabalhando, você vai estudando, você vai contando ponto. Curso dentro da polícia tem pontuação, então tudo isso vai contando ponto. Aquele que se especializa mais sai promovido antes. Então é uma questão da pessoa se dedicar mais que os demais. E a mesma coisa para o oficialato. Hoje um tenente, até primeiro tenente, todos chegam automaticamente e é normal.
Mas daí começa para capitão, que é a diferença salarial é um pouco maior, e começa a fechar o quadro. Para você sair capitão, você obrigatoriamente tem que ter curso superior, você tem que ter pós-graduação, você tem que ter artigos científicos publicados em revista reconhecida, um mestrado conta uma pontuação, um doutorado conta uma pontuação. Veja, hoje é muito difícil um coronel da Polícia Militar, um coronel, chegar com o último posto e não ter um mestrado, doutorado. O mestrado é obrigado a ter um mestrado de segurança pública, e o doutorado de segurança pública ele é obrigado a ter, porque ele é obrigado a fazer na academia do Guatupê, senão ele não sai promovido. Porque é um curso, ele tem Então todos os coronéis têm essa especialização? Todos têm. Só que alguns, veja, no meu caso, eu tenho 4 cursos superiores. 4? 4. Eu tenho 4 cursos superiores, mas eu fiz por... Direito? Eu sou formado em Direito, Educação Física, que é a Academia do Guatupê, que é Segurança Pública, e sou formado em Teologia. Eu tenho mestrado em Teologia e mestrado em Educação Física. Só? Só. Não, e... Só. Daí tem o mestrado da Polícia Militar, que é obrigatório, né? Que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que hoje, do Paraná, hoje é bem acima da média dos estados do Brasil. Santa Catarina e Paraná ficam bem acima da média. E temos o doutorado de Segurança Pública feito pela Academia do Guatupê. Então, para chegar ali, eu tive que... Se preparou? Me preparei. Eu tenho... Claro que não só por causa da área da contagem, porque isso é uma questão minha. Eu me preparei para ser advogado pós-aposentado. Eu tenho mais de 10 artigos científicos publicados, eu tenho vários cursos de especialização, tenho 9 pós-graduações dentro da área de Direito, mais 4 dentro da área de Educação Física. Então, mas isso foi coisa que eu fiz para a minha carreira profissional fora, e claro que aproveitando também dentro da Polícia Militar para contagem de ponto. Você começou na polícia com qual patente? Aspirante. Não, eu comecei como cadete, né? Começou como cadete. E aspirante, fiquei 1 ano como aspirante. E daí foi subindo? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. E para chegar a terceiro coronel, o que teve que ser feito? 30 anos. 30 anos. 30 anos para chegar. Nesses 30 anos, passou por onde? Trabalhou aonde? Se dedicou por onde? Aonde? A minha vida inteira foi na área operacional. A vida inteira na área operacional. Eu saí da academia do Guatupê, no meu primeiro estágio, na minha turma, foi a primeira turma da academia a fazer estágio. Eu já caí de sorte, já fui sorteado, foi a primeira turma. Todas as turmas ficavam direto aos batalhões a qual eu permaneci praticamente por causa da vida. Eu não, eu fui, tinha que começar conosco e começou, nós fizemos estágio. Meu primeiro estágio foi na 12º Batalhão, que é a área central de Curitiba, né, hoje. No 12º Batalhão fui para Pato Branco, que pegou uma área de fronteira, né, que até Barracão, pegava Barracão. Dionísio Cerqueira. Exatamente, peguei aquela época boa, né, aquele pistoleiro. Bernardo de Uruguene. Nossa, lá era top da linha. E ainda pega a região de Mangueirinha, que tinha aqueles índios lá bem loucos, maluco. Daí saí de Pato Branco, depois de 6 meses, que eu terminei, são 3 meses em cada cidade. Saí dali e vim para Guarapuava, fiquei 2 anos em Guarapuava, 1 ano e 6 meses em Guarapuava. De Guarapuava eu consegui ir para a minha cidade de origem, que é Ponta Grossa. Então eu fiquei em Ponta Grossa 12 anos. Dos 12 anos, tanto em Guarapuava quanto em Ponta Grossa, em Guarapuava eu comandava a Patrulha Tática Móvel, quando criaram as Patrulha Tática Móvel, que hoje se transformou em Rotan, né? Fui para a Patrulha Tática Móvel em Guarapuava, peguei todos, na época, tinham quase 70 municípios, né, desse 6º Batalhão, peguei muita... 70 municípios? Na época eram poucos batalhões. Sobrecarregados, eram bem sobrecarregados, eram muito poucos batalhões, eu acho que o 16º Batalhão era o 17º, 17 batalhões em todo o estado do Paraná. Então nós pegamos, hoje são 35 batalhões. Já são 35? Naquela época, e hoje são 35 mais os especializados. Eu lembro quando chegou no 23º. Eu participei da criação do 23º. Veja, inclusive, ali na época, os batalhões eram 17 e não tinham os especializados, né? Nós não tínhamos Graer, que é o batalhão aéreo, nós não tínhamos a Rony, o BOP, o Choque. Hoje tem batalhão aéreo? Tem batalhão aéreo. Temos hoje 6 aeronaves, se não me engano, são 6 helicópteros, vários aviões, temos vários outros locados, né? Então, veja, na época nós não tínhamos nada disso. Então, eram batalhões que para o interior estava lá sozinho. Se desse algum problema, é você e mais ninguém entrava apoio. Então eu trabalhei em Guarapuava, na Patrulha Tática Móvel, na época que nós tínhamos aquelas disputas muito grandes de terra, né, entre os fazendeiros, muita invasão de terra no governo de Milerne, muita invasão de terra. Saí dali e fui para Ponta Grossa, fiquei 12 anos em Ponta Grossa. Nesses 12 anos eu fui um dos criadores do grupo de operações especiais, fiquei no grupo de operações especiais, fiquei na Rotan, fiquei na seção de inteligência. Praticamente todo o tempo que eu estava ali, peguei um grupamento de motos que foram criados na época, eram 26 motos, somente para operações de arrastão, limpeza, tudo.
Então eu fiquei minha área operacional inteira em Ponta Grossa. Saí de Ponta Grossa, fui para Umuarama. Umuarama, peguei, eram 19 municípios que eu comandava como capitão, recém-promovido. Desses 19, 5 eram áreas de fronteira. Meu Deus. Só coisa top. Só pancadaria. Só pancadaria. Confronto armado. Saí de Ponta Grossa, confronto armado nosso era com calibre 32, 38. 32 foi ótimo agora. Cheguei em Umuarama, uma cidade bem menor que Ponta Grossa, né? 80 mil habitantes. Cheguei lá, o confronto armado. Os caras tudo em fuzil. Peguei o primeiro confronto com menino, vagabunda de 14 anos. 14 que anos? Tava com uma pistola 9mm de Jericó ela tinha aquele dispositivo que é da rajada. Sim. Que eu quase fez uma aventura virar uma peneira. Então, veja assim, peguei de 14 anos. 14 anos. Ah, mas isso daí hoje o crime não tem idade. Nós estamos falando disso, e estamos falando isso há 20 e poucos anos atrás. Mas a lei tem idade. O crime ele não tem idade, mas a lei tem idade. A lei tem idade. Para a lei ele é uma criança, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu saí dali, fiquei em nessa região, trabalhei na região de fronteira, fui um dos criadores, um dos articuladores à época para que o Umuarama tivesse um batalhão, era uma companhia destacada de Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste com 20 e poucos mil habitantes, o Umuarama com 90 mil, mas o batalhão era em Cruzeiro. E então, eu fui um dos articuladores à época. Quando eu saí de lá, se transformou em companhia independente, depois um batalhão, o 26º Batalhão. Inclusive o tenente que trabalhava comigo lá, hoje é o comandante lá, o Coronel Cláudio, um baita no oficial. Saí dali, fui transferido para Curitiba. Daí só vez, saí dali e vou pro 13. Pega toda a área top de Curitiba, sul, né? Região sul. Tatuquara, Fazendinha, Pinheirinho, Umbará, Caiuá, Cidade Industrial. Morro do Piolho, Morro do Juramento. Tudo isso. Sabará. Sabará. Então peguei toda essa região, ainda fui comandar a 3ª companhia, que era a 3ª companhia, que é hoje no Fazendinha. Lá é onde a criança chora e a mamãe não vê. Ali, Senhor amado, fica no centro dos problemas, né? Então, trabalhei toda nessa área, comandei essa região, saí dali, fui pro 13, fiquei no 13, ali na sede do 13, por 7 anos no 13, nesta época. Dali fui para Central, na época a comandante me levou para a seção de projeto Estado Maior, para criar uma seção de projeto Estado Maior. E eu trabalhei na seção de projeto Estado Maior, na criação, na época, é uma seção, hoje é uma diretoria, o volume cresceu demais. Dali fui para o BOP. Fui subcomandante do Coronel Hudson, ele era um tenente-coronel e eu major no Batalhão de Operações Especiais. Fiquei ali por 1 ano e 4 meses. Do Batalhão de Operações Especiais, eu fui para o Centro de Educação Física da Polícia Militar, onde, para mim, eu desempenhei o melhor papel da minha carreira, foi no Centro de Educação Física da Polícia Militar. Era um Centro de Educação Física, fazia parte, era uma seção da Academia Policial Militar do Guatupê, mas aonde nós conseguimos criar hoje a melhor estrutura de educação física do Brasil dentro da Polícia Militar. E olha que São Paulo tem a primeira academia, a primeira faculdade de educação física do Brasil é na Academia de São Paulo. E nós conseguimos criar uma estrutura melhor que a deles. Vocês superaram... Nós só não conseguimos montar ainda, mas está em estudo criar o curso de bacharelado de educação física da Polícia Militar, como tem em São Paulo. Nós temos uma estrutura melhor que a deles. Hoje eu consegui criar 27 academias em batalhões do interior do estado do Paraná, na Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Nós criamos academias para treinamento. Por quê? Porque nós trabalhamos a prevenção. O policial bem treinado, ele dá menos problema físico na tropa. Com certeza. Então, eu sempre trabalhei aquilo que afasta o policial. Qual que é o maior absenteísmo que tem na Polícia Militar? Problema de saúde. Qual que é o problema de saúde? Dor nas costas, devido ao colete, devido ao cinto. Então, nós trabalhamos ali dentro com fortalecimento. Então, todos os batalhões e a sede hoje da Academia do Guatupê e a sede do Comando Geral da Polícia Militar e quase todos os batalhões da capital e do interior de sede, batalhão do interior do estado, tem uma academia que foi um projeto meu, junto com o projeto na época, o Major Pencal, que hoje está na Academia do Guatupê, que criou um projeto de psicologia, que na área de saúde mental, e com o dinheiro, esse projeto dele levou à criação das academias. Então, o projeto meu, ele cedeu o projeto dele para que nós criássemos as academias. Foi o maior projeto feito no Brasil, foram quase 10 milhões de reais só em compra de material para a manutenção da saúde física e saúde mental dos policiais em todo o Paraná. Qual polícia fez isso no Brasil hoje? Nenhuma que a polícia fez. Posso falar porque eu estudei isso. Então, 3 artigos científicos meus publicados foram em cima disso. Dali eu saí tenente-coronel, voltei a comandar o 13. Então, voltei para a área operacional novamente. Comandei o 13, um dos períodos mais difíceis que o Brasil passou, que foi durante toda a pandemia.
que é onde nós tínhamos muitos policiais que foram infectados pelo Covid, mas o número de ocorrências não diminuía, pelo contrário, ele aumentava. Mas qual que era a principal ocorrência na pandemia? Briga de família. Era complicado. O convívio pessoal é complicado, né? Por mais que já esteja uma família bem estruturada e constituída, a briga de família é complicado. Calcule se colocar 5 pessoas, que é o pai, a mãe, 3 filhos, às vezes a sogra, às vezes cunhada, às vezes dentro de um apartamento fechado. Coloque isso, coloque dentro de uma casa, porque o Curitiba tem poucas casas, a não ser nos bairros mais retirados, nos prédios são apartamentos. Então a briga de família não era uma coisa de maior volume, como roubo, sequestro, mas tínhamos muita briga de família. Tínhamos aquelas festas clandestinas, tinha muita gente que queria furar a pandemia. Sim. Então nós tínhamos muito problema com relação a isso. Mas tínhamos um volume muito menor de viaturas na rua, porque nossos policiais militares estavam expostos todos os dias e praticamente teve a época ali que na metrópole que eu tinha, vamos supor ali, 10 viaturas na rua, vamos chutar, só chutar um número, não que fosse esse o número real. 10 viaturas na rua, pegava numa ocorrência de vulto, pegava 5 equipes, pegavam Covid. Eu perdia 5 equipes para o próximo serviço. E morreu muito policial? Alguns policiais. E eu acho que nós tínhamos uma estrutura muito boa no HPM, né? Mas foi alguns policiais. Parentes policiais, muitos, né? Muitos. Parece que o policial pegava e levava para casa. O policial ainda era um pouco mais forte. Mas perdemos muitos policiais nossos que eram atletas. E morreram de Covid no Hospital da Polícia Militar. E onde tinha um tratamento diferenciado para eles. O próprio comandante-geral, o Coronel Wilson, quase morreu, né? Sim. Eu tive dois colegas meus, que quase morreram. O Coronel César e o Coronel Matsumoto, que inclusive era subcomandante do 20 na época. Ele quase morreu, ficou 40 dias internado. O Major Luiz André em Maringá, 40 dias internado, ele saiu com 40 quilos de dentro do hospital. Ficou quase uma semana andando em cadeira, mais de uma semana andando em cadeira de roda. Então perdemos muitos policiais. Eu perdi um colega meu de turma, o Coronel Garcia, lá de Londrina, ele morreu de Covid. O Coronel Padilha morreu de Covid. Então nós tínhamos muitos oficiais da Polícia Militar, coisa que as pessoas não falam. Entendeu? Elas não sabem. Para elas, estávamos trancados dentro de casa. Nós estávamos na rua todos os dias. Eu peguei Covid, mas graças a Deus, nem na minha família, nem a mim, não fomos afetados nesse aspecto, né? Não cheguei a ter ela não foi pesado em cima de mim, nem da minha família. Saí da cadeia do 13, comandei o 13, fui para a academia do Guatupê, que foi o ápice da minha carreira, né? Onde eu comandei a academia do Guatupê, que é o centro de formação de todos os policiais militares, de soldado a coronel. Então nós formamos um centro universitário que é ligado. Foi a sua melhor passagem pela polícia? Na área administrativa, sim. Na área educacional, digamos, são os pontos chaves da polícia, né? Sim. Quem vai para a academia do Guatupê são pessoas que são escolhidas a dedo, né? Então eu tive a satisfação, e na época o comandante geral era da minha turma, né? O Coronel Utz, inclusive, né? Que me colocou lá, não me colocou pelo nome, eu fui para uma lista de oficiais da Polícia Militar e meu nome foi escolhido entre todos os coronéis para comandar lá justamente pelo currículo. Fui para a academia, fiquei 1 ano e 4 meses na academia do Guatupê, fui promovido a coronel. E como coronel, também indicado por um comandante da minha turma, que é o coronel atual, o comandante-geral, o coronel Jefferson, que me levou para o 6º Comando Regional, comandava toda a região metropolitana e o litoral paranaense. E eu fui um pouco antes da Operação Verão, né, de 2023, que é onde eu comandei a Operação 2023-24 e 24-25. Que a época, né, que agora foi ultrapassada esse ano, né, também levaram o show do Alok, Gustavo Lima, né, não tem como disputar, né, mas eu peguei ali o ápice da Operação Verão, 1.200.000 pessoas no interior do estado. É gente, hein? Agora vejo só no show do Alok, parece que tinha quase 360 mil pessoas. Imagina, num show. O show do Gustavo Lima, quando eu estava lá, deu 250 mil. O Alok me coloca 360. Agora pensa, você colocar uma cidade desse tamanho, você colocar 360 mil pessoas. E veja, 10 vezes mais a população da cidade. Agora vem aquilo que ninguém vê. E as ocorrências. Sem ocorrência. Sem furto de veículo. Sem ocorrência? Sem furto de veículo. Mas o furto não tem como existir no litoral do Paraná. Você vai fugir por aonde? Mas pensa, ali, veja, 360 mil pessoas estão de mercê de quando vai para casa. É o ladrão, ele vai, aquele pequeno furtador, que vai pegar, aproveitar teu descuido para furtar tua carteira, furtar teu celular. Veja, o número de furtos para 360 mil pessoas no mesmo local, entre o número de pessoas praticamente zero. Furto de veículo, quase zero. Tráfico de droga, várias prisões efetuadas. Você vê o volume de roubo de carro praticamente zero. Para 360 mil pessoas. Se vem falar para mim que a segurança pública do Paraná não é o melhor do Brasil, é a melhor do Brasil hoje. Claro, volto a falar.
Falar assim, o governador é bom, é excepcional para a segurança pública. Não vou falar de demais aspectos porque não cabe a mim, eu estou falando da minha área. É hoje o melhor governador que nós temos na área de segurança pública. Ponto. Ele fez uma das coisas mais inteligentes que o governador podia fazer. Ele colocou uma pessoa altamente técnica na Secretaria de Segurança. Sim. Que conhece toda a área operacional da Polícia Militar e deu carta branca para ele trabalhar. Aí foi a diferença. Não adianta você colocar uma pessoa boa e não dar carta branca para trabalhar. Ele deu carta branca. Aí ele foi podia contratar e escolher quem ele quisesse em qualquer uma das unidades de segurança pública sob o comando dele. Tanto que foi a primeira vez que o protocolo de um secretário de segurança ele foi quebrado, né, dentro de um governo. Porque desde do governo, se eu não me engano, do Álvaro Dias, né, tinha mais ou menos uma regra assim, que 2 anos era um policial militar, que se tornava secretário, e 2 anos um policial civil. Só que a Polícia Militar ela só teve um secretário de segurança até hoje, né? Só o Coronel Serpa. Só o Coronel Serpa? Só no governo o Marino não era o... Antes do Hudson, quem que foi? Antes do Hudson foi o Mesquita. Antes do Mesquita? Foi o militar. O coronel. O militar, não, né? mas era do Exército, né? Que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Vamos esquecer essa fase da polícia. Né? Vamos esquecer essa fase. Essa fase não existiu, né? Não. Essa fase não existiu. Não vou citar essa fase. Falar de alguns pontos que você deve ter passado, né? Falamos de Álvaro Dias e vamos lembrar do governo Beto Richa, secretário Fernando Francischini. 2 momentos que marcaram, né? Tiraram um pouco, né, da moral, né, da Polícia Militar, quando houve o fator de a Polícia Militar sob o comando e ordem de governadores ou de secretários, não sabemos ainda quem ordenou, os cavalos, né, em cima dos professores. Os cavalos em cima dos professores foi em 88, né? Foi no foi nos Mar Dias. E no com o Francischini foi pancadaria foi mesmo. Foi a pancadaria dia 29 de abril de 2015. Tava lá, inclusive. Tava fazendo curso Eu estava dentro da Assembleia. Tinha polícia até dentro da Assembleia. Eu era comandante, chefe da segurança do Tribunal de Justiça. Então eu fiquei com todos os rotantes fazendo o Tribunal de Justiça. Fábio Camargo era o presidente. Eu não lembro, eu não tinha contato com eles. A minha parte era exclusivamente não deixar ninguém entrar, né? Mas mesmo assim eles romperam a grade, quebraram a grade e entraram, né? Não chegaram a entrar porque nós no prédio não deixamos entrar. Né? Álvaro Dias, por que aquilo aconteceu? Eu não estava na polícia ainda, né, na época, né? Eu entrei em 90. Aí a gente só sabe das... mas é aquela situação, como eu falo, eu não posso falar o que aconteceu lá, eu posso falar o que aconteceu no dia 29 de abril. O que aconteceu dia 29 de abril? Eu vou falar uma coisa para você. Eu posso, assim, veja, eu sou professor de Educação Física. Minha primeira carreira foi como professor de Educação Física. Eu tinha formação, antes de entrar. Então você viu a polícia agir contra a tua classe? Não, contra colegas da minha turma da faculdade. Colegas da minha turma da faculdade eu vi acontecer isso. Mas o que acontece? Ali, a APP, sindicato, ela protege os professores. Mas também não abre que dentro, no meio deles, você não lembra que em 2013 começou aqueles black box? Sim. Lembra? E eles estavam infiltrados ali dentro. A nossa visão era contra os black box. Como em toda manifestação, tem o grupo do fervo, o grupo da pancadaria, o grupo de bandidos marginais. Quem partiu para cima da polícia foram eles. Eles tinham ali dentro várias barracas ali que estavam armadas de pedaços de pau e pedra e tal. Nós não tínhamos autorização para fazer a revista nem tirar as barracas ali na época, porque ia ter uma comissão muito grande. Mas fizemos a linha de segurança com quase 2.000 homens ali dentro. Quando começou a pancadaria foi quando ia começar a votação. A votação já tinha acontecido, mas eles não sabiam. E eles pegaram e começaram a avançar contra a CIA-Choque, que era comandado pelo Hudson, inclusive. Sim. A primeira entrada foi comandada por um outro coronel, que ele abriu a linha e eles acabaram invadindo a Assembleia. Sim. E daí o coronel Hudson foi trazido do outro batalhão e assumiu o batalhão de operações especiais exclusivamente para aquela situação. E acabou se perpetuando, ficando ali até 2019. Quando quem atacou a CIA-Choque, quem atacou o batalhão de operações especiais e as tropas regulares que estavam ali, foram esses black blocs. Foram esses pessoal que estavam nessa barraca, que foram ali preparados para causar tumulto. Armados de pedra, paus, tinta, muita coisa contra a polícia militar. E ali começou essa
essa limpeza, porque eles continuaram partindo e jogando pedra contra os policiais. E a polícia, para impedir a entrada e a depredação de próprios públicos do Estado, acabou fazendo uma varredura. E ali é claro que entre gregos e troianos acabou atingindo todo mundo, né? E muitos professores acabaram sendo lesionados, mas também teve muitos policiais lesionados. Muitos policiais foram levados para hospitais, colegas que estavam fazendo curso comigo, que eles estavam naquele dia, que eram capitães, que estavam fazendo curso na Polícia Militar, foram lesionados, foram machucados, levaram pedrada, paulada, chutes, várias coisas ali dentro. E olha que o número de policiais era muito grande. Então, ali realmente foi uma confusão muito generalizada. Como eu não posso falar o que aconteceu em 88, que quando foi determinado a cavalaria. Tanto que o governador, na época, determinou que a cavalaria não fosse para o local. E não foi. Existem várias histórias, né, envolvendo 1988. Né? Uma delas que o governador nem no Paraná estava. Ele estava em Santa Catarina, na sua residência em Porto Belo. Né? Muitos dizem que ele estava em Bombinhas. Muitos dizem que ele estava em Caiobá, Matinhos, onde ele tem uma propriedade até hoje. Muitos dizem que a ordem não partiu dele, né? Como depois, em 2015, né, houve um conflito interno muito grande entre o secretário de Segurança Pública do Estado, que era Fernando Francischini, com o governador do Estado do Paraná, que era Beto Richa, no qual um acusava o outro, né, pelas iniciativas. Francischini diz que jamais ordenou que os policiais viessem para frente ali do Palácio do Governo, até esperando que tivesse uma invasão nos poderes, lembrando que dentro de cada casa de leis, né, do Executivo e do Legislativo, existem seguranças das próprias casas. Né? Então, a polícia só poderia agir caso houvesse uma invasão. Né? E diz que o governador mandou a polícia ir para cima. O secretário falou, não, eles vão ficar para a rua de cima, atrás da Assembleia, só esperando acontecer. Se eles invadirem, a gente entra. Então, são várias histórias, né? E terceirizações de culpa. Né? Mas são fatores que a gente sempre tem que levantar, que não são os policiais que tomam essas decisões, né? Que são governantes, né? Ou pessoas que têm o poder de ordenar, mas não a polícia. Eu não me lembro, nos últimos 30 anos, de uma pancadaria da polícia, não seja para defender a ordem, né, que a polícia tenha tomado, né, sozinha, sem uma ordem de governo. É isso, né? Só nós vemos que o próprio comandante da operação, na época, o comandante-geral, o coronel Kogut, o comandante do primeiro comando regional, o comandante do próprio BOP, o coronel Hudson, eles se mantiveram no comando. Nenhum deles perdeu o comando. Mas o secretário caiu. O secretário caiu. Então, quer dizer que as ordens emanadas não foram do nosso comandante. E em momento algum foi dada qualquer ordem para que batesse ou que agredisse alguém. Nunca foi dada ordem nenhuma nesse sentido por quem quer que fosse. Foi dada a ordem para que nós mantivéssemos segurança e impedíssemos a entrada deles. O problema é que há uma coisa chamada no Brasil a legítima defesa. Eles atacaram, eles receberam aquilo que para você conter eles para que pudessem ser presos. Veja, ninguém olha o lado que teve 200 professores feridos. Primeiro que o número não é tão grande assim. Eu estava lá, eu posso falar, não é tão grande assim. Segundo, o atendimento foi muito rápido, não teve ninguém ferido em alto grau de gravidade. Agora, policiais militares teve. Teve policial militar que recebeu mesmo um capacete, recebeu pedrada de paralelepípedo na cabeça. Teve policial militar que levou paulada na perna, nunca mais voltou a andar como era antes. E as pessoas não veem isso. Mas tinha 2.000 policiais. Concordo, mas tinha quantos 1.000 manifestantes? Há professores X, mas manifestantes quantos tinham? Quantos perturbadores da ordem tinha ali?
Entendeu? Vamos colocar duas situações diferentes. A própria situação do Álvaro Dias em 1888. O Álvaro Dias é professor. Sim. Ele veio do magistério para ser governador do estado. Sim. E hoje, se se olhar bem ainda, é uma das pessoas aí, se se olhar mesmo com quase 100 anos, é uma das pessoas que mais tem votos para senador aí Sim. hoje. Então, quer dizer que ele, se for olhar pela questão, eu não conheço ele, não sou partidário dele, muito mais tenho qualquer tipo de afinidade. Então, eu não tenho que falar bem ou mal. Só que você tem que ser justo. Da mesma forma que temos que ser justo com o governador Beto Richa à época. Eu estava lá. Não foi da ordem de ninguém para bater em ninguém. Não, essa ordem nunca existiu. Mas se a pessoa vem, se vê 10 mil pessoas te agredindo, você vai fazer o quê? Nós agredimos? Não, foi jogado granada, gás lacrimogêneo. Gás lacrimogêneo, ela não mata ninguém. Não, é para pôr ordem. Era para pôr ordem. Mas jogar um granada lacrimogêneo de cima do helicóptero. Meu filho, isso é impossível acontecer. Impossível. Primeiro, cara, esse helicóptero nunca vai deixar aquela granada cair no local que ele quer que caia. Com certeza. Ninguém pensa nisso, né? Não. O helicóptero nunca ficou parado em cima dos manifestantes. Era só para ver mais para onde que eles iam, para onde que na hora que teve tumulto, eles começaram a deslocar para outras partes da cidade e começaram a depredar várias coisas. Sim. Mas o que eu digo para você é o seguinte: nós temos hoje, desde a época do Coronel Kogut, foi um excelente comandante. Nós tivemos aí a época, o Coronel Utz assumiu o comando naquela semana. Naquela semana ele pegou, veja a panela fervendo que ele pegou. Na bucha, que ele saiu de um batalhão. Não lembro se ele saiu de Londrina ou se ele saiu do 17º Batalhão para assumir o BOPE. Ele assumiu o BOPE para aquela situação e ficou até 2019, quando ele foi promovido a coronel e assumiu o subcomissário da polícia. Você sabe que quando chegou o assunto, em 2014, que ele queria vir para Curitiba, porque falou que o sonho dele era comandar o BOPE. Era o sonho da vida dele. Era o sonho da vida dele. Tanto que eu fui lá, né, depois ele me chamou quando ele estava aqui. Foi logo após a Copa do Mundo, até que eu queria conhecer aquele ônibus, aquela viatura gigante. O top dele é muito bonito. E quando eu cheguei lá, que eu fui, até porque ele me chamou lá, que ele agradeceu muito, e não fui. Eu acho que na vida a gente abre uma porta e só passa quem pode, né? Então não fui eu que fui responsável. Foi todo o trabalho dele, a dedicação, a história, que faz com que ele seja quem ele é, o policial que ele é, o combatente que ele é, o operacional que ele é. E ninguém, né, tem, né, parte nessa história a não ser a dedicação e o trabalho dele. Agora, engraçado, né, Darene? Você se fica 35 anos. Alguém ficou mais tempo que você na polícia? Esse ano começam a chegar, né? Esse ano. Porque Mas até então? Até mim, não. Até a minha situação, não. Não. Eles normalmente, como eu falei, contavam, vamos supor, na época, nós tínhamos 3 licenças especiais, né? Que de 10 em 10 anos. Então, normalmente, a pessoa contava as 3 licenças e ia embora com 32 anos de serviço. Mas você não foi obrigado a sair da polícia? Eu fui obrigado, eu completei 35 anos. Quando dá 35, eles passam na tua casa, pegam teu material e muito obrigado. Se você quisesse, por você ficaria mais? Ficaria. Mas tô inteiraço ainda, né? Você ficaria? Oxe, você tá com quantos anos? Eu tenho 55, mas com aparência de 30, né? Tão inteirão ainda. Você tira a barba, os cabelos brancos. Eu não tenho cabelo branco, só tenho barba. É verdade. Eu não tenho cabelo branco, todo mundo acha que eu pinto, mas não tem nada a ver, é a genética mesmo. Se eu tirar a barba branca, nem me diz que eu tenho 55 anos de idade. Se tirar a barba e colocar uma farda, parece que você tem 40. Eu, particularmente, eu acho o seguinte. Eu acho que o Estado, vou dizer Estado do Paraná, o Estado como ente governante. Se o Estado fosse uma empresa, ele ia à falência. Porque você pense, não tanto a Polícia Civil, que a Polícia Civil pode ficar até os 75 anos de idade, por escolha. Agora veja a Polícia Militar, você fica 35 anos. Para chegar a 35 anos, olha quantos cursos eu fiz. Quantos locais eu passei, quantos comandos eu tive, a experiência que eu cheguei a chegar a 35 anos. E eu ainda entrei mais tarde na academia. Não esqueça que eu servi exército primeiro. E daí o governo desperdiça tudo isso. No ápice da minha carreira, eu saio promovido a coronel. Eu ainda fui um dos que mais ficou tempo como coronel. Fiquei 2 anos. Eu, Coronel Hudson, Coronel Cavaleiro, Coronel Péricles, ficamos muito tempo. O Coronel Péricles ficou 8 anos como coronel. O Coronel Hudson ficou 5 anos como coronel. Então, tudo bem. Mas agora pensa aqueles que ficam 6 meses. O cara chega a 6 meses, com 50 anos de idade. Carreira.
Com 50 anos de idade ele vai embora. 50 anos. 50 anos de idade, no ápice da carreira. Tem que ficar mais 30 anos pagando ele. 30 anos pagando. 30 anos pagando. Não, mas ele tem estado que aguente. Né? E se ele resolve casar com uma menina de 25 anos, vai ficar mais 50 pagando, porque daí ela tem o direito à aposentadoria dele pro resto da vida. Então pense, não é justo. Eu no meu ponto de vista. Teria que dar os 65 anos. Veja no caso do Coronel Jefferson. O Coronel Jefferson era minha turma. Ele se aposentou no ano de 2023 e permanece trabalhando como comandante-geral. Poxa, o que impediria ele de estar comandando o batalhão? Um CRPM? Nada. Claro, ele foi embora, deu o tempo dele, teria que ir embora, está comandante-geral. Ele é o top do top do top da nossa carreira. Só que tal como ele comanda a Polícia Militar, ele poderia comandar um comando regional. Podia dar um outro comando, uma outra secretaria, uma outra função que é dada para uma pessoa que é, vamos supor, aquelas pessoas que são aqueles cargos comissionados, certo, que tem que pagar um salário a mais, quanto que o salário do coronel vai cair na conta até eu morrer. Entendeu? Então, alto o salário. Não é tão alto assim, né? Não é tão alto assim. E é alto o salário. Se a gente for colocar hoje como um CEO de uma empresa que fica 35 anos, eu ganho um terço do que ele ganha. Nem isso. Na verdade, tem muito deputado estadual no nosso país que não ganha o que um coronel ganha. Mas o coronel, na verdade, eu acredito que é o ponto do reconhecimento por tudo que foi feito. Eu sou revoltado, eu sou contra quanto que ganha um soldado. Eu sou contra, eu sou revoltado. Aí tem gente que chega para mim e fala assim, não, mas você veja só, o soldado ganha, por causa que hoje com o portal Transparência todo mundo sabe quanto que ganha um soldado, né? Aí, o soldado, você veja lá, ele ganha R$7.000, desconta mais um monte de coisa, sobra 5.500 para ele, mas ele está andando de jeta, ele está andando de carrão, ele tem casa própria. Você vai dizer que aquele policial não é corrupto? Infelizmente... mas vai ver quanto que a policial trabalha por fora. Uhum. Ou você fala que o bico é proibido, mas ser professor... Mas todo mundo faz bico. Não, mas ser professor não é proibido. Ser dentista não é proibido. Hoje quase toda a nossa tropa é universitária. É verdade, né? Você veja, verdade. Eu tenho colegas meus, soldados, sargentos, que são professores universitários. Claro que universidade particular, mas dão aula. Tem colega meu, tem prazo que dá aula em mestrado, eu conheço uma soldada que trabalhou comigo que ela está fazendo medicina. Olha aí, ó, você fofoqueiro, você que quer falar mal, você que acha que todo policial é corrupto, olha aí, ó. Existem bicos em outras profissões. Eles às vezes não são 24/7 policial, só exercendo a função e recebendo recursos como policial. Às vezes ele está dando uma aula porque tem que ter o curso superior. Às vezes não que todos estejam fazendo um bico numa porta de farmácia. Não, isso eu digo para você que é quase hoje, até pela própria escala extra-jornada, o bico em farmácia não existe mais. Não, porque ele ganha muito mais fazendo bico dentro da própria polícia. Verdade. Então não tem mais. Farmácia paga R$100 a hora. Hoje eu trabalho... quando eu saí há um ano e pouco atrás, a escala extra-jornada é R$180 para trabalhar 6 horas. Para fazer o serviço que ele faz. É o dele. Sim. Na viatura, trabalhando aquilo que ele só sabe fazer aquilo. Com toda a segurança que o Estado dá para ele. Então, ele vai fazer o quê? Se ele pode trabalhar ganhando R$360 por dia... Com a arma do Estado, com a viatura... Com o seguro do Estado, com a viatura do Estado... Se tudo isso ele pode fazer, por que ele vai fazer numa farmácia? Você fala assim, mas um policial, eu conheço policiais que trabalhou comigo no 13, que é formado em medicina e trabalham no comando geral. Dentista, um monte. Advogados, milhares. Só que eles não são advogados, não podem atuar na área. Mas muitas vezes a esposa é advogada, o filho é advogado e ele auxilia nas peças. Coronel Darani, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós daqui a pouco já estamos... seguindo aí para o término do programa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós vemos que muitos policiais acabam pedindo licença da polícia por problemas psicológicos. Sim, muitos. Nós acreditamos também o porquê desses problemas. Não vamos nem precisar entrar muito, né? Você acaba se metendo em problemas de outras famílias, problemas de outras pessoas, você acaba enfrentando o perigo da forma, uma forma que você, trabalhador em outras áreas, nunca imaginou enfrentar. Você está combatendo o crime
diariamente. Diariamente você está exposto ao perigo, exposto a morrer. Imagina o psicológico, imagina toda a pressão. Você não saber se o bicho não vai pegar, a cobra não vai fumar e a jeripoca não vai piar. Então, Coronel, me conte, o senhor, né, no momento que o senhor estava como operacional, qual que era o momento de mais pico de estresse que um policial passa? Eu vou te dizer que o pior pico de estresse do policial é quando ele vai embora. Sério? É porque no momento da adrenalina mil você não sente. Você não vê. É tudo 10, é tudo festa, vão para ocorrência. O tiro piando no chão e você... Eu já troquei tiro, entrei em confronto armado. Eu nem vou te falar o número de confrontos armados que eu tive, porque a gente vê um monte de gente falando um monte de besteira, mas eu não vou nem falar porque você não tem ideia. E hoje, o mesmo número de confronto armado que eu tive, você pega um tenente do BOP hoje, ele tem mais isso no ano. Mas eu tive muita, assim, até absurdo o número de volume de confronto armado que eu tinha. Eu peguei a entrar no confronto armado, onde nós estávamos de pistola, 9mm à época. Foi acho que em 97, 98, num confronto que teve num assalto a carro forte, indo para a estrada que vai 277, que vai para Telêmaco Borba. E nós não sabíamos do assalto, cruzamos com o assalto em deslocamento, nós vimos que os caminhões estavam cruzados na estrada e eles assaltando o caminhão. Eles atiravam na nossa viatura, atiravam no chão, que arrancavam um pedaço do asfalto do chão, eles de fuzil e nós de pistola. E quem levou melhor? A polícia, né? Mas é uma questão porque muitas porque vezes... preparo, o né? preparo. Apesar de que muitos deles serviram exército, tem alguns que tem alguém... Pelo menos atirar sabem, talvez não atirem tão bem, mas sabem atirar. Hoje um sniper, um atirador de elite, ele vale... Tem cara que ganha... Um marginal ganha 300, 400 mil nas favelas do Rio de Janeiro. Só para atirar em policial que chega lá ou atirar em helicóptero. 400 mil reais? E você acha que isso não faz a cabeça de um cara que foi da elite do exército? A elite da aeronáutica, a elite da polícia? É complicado. A pessoa não sabe isso. Então isso sim que eu falo para você, que é uma corrupção que é complicado você lidar com ela. E o pior marginal que tem é o policial marginal. Seja ele qualquer arma que for, seja pro civil, militar, federal, o pior que tem, porque ele conhece o sistema. Sim. E ele é treinado pelo sistema. Então, no nosso caso, ele só assistiu o filme Tropa de Elite 2. Você vê que quem que eram os marginais? Eram os policiais. Eram os policiais. Então, hoje, você vai ver com o volume de ocorrências que eu tive. Eu já tive 2 vezes minha casa invadida para tentar me matar. 2 vezes. Ah, mas ele é tenente. Não interessa, ele não quer saber se é tenente. Eu era comandante do grupo de operações especiais. Invadiram minha casa 2 vezes. Uma das vezes eu estava na casa, outra vez eu não estava. Eu não estava nem perto da minha casa. Uma das vezes estava em casa? Uma das vezes estava em casa. 4 elementos invadiram a minha casa. Eles não invadiram mais nenhuma casa. Mas invadiram. Essa foi boa, eles não invadiram mais nenhuma casa. Como o próprio Bolsonaro diz, né? Você nunca vê um estuprador voltar a estuprar depois de morto, né? Não. Então, o que eu digo pra você? Ah, mas e a segunda vez... Mas você depois ficou sabendo quem era? Não. Eu tava lá. Não, mas depois você ficou sabendo por que eles invadiram. Claro, por que eles invadiram, sim, claro. Claro, fiquei sabendo o grupo que eles eram ligados, o porquê que eles foram. Sim. A segunda vez, pra você ter uma ideia, minha filha, mais nova, minha filha hoje vai fazer 20 anos agora em março. Em casa. Minha filha quer 1 semana de vida. A minha esposa estava no quarto com a minha filha, minha casa tinha acabado de ser construída. A minha esposa estava no quarto com a minha filha, deitada no quarto. E eu estava com meus outros 2 filhos, aquele ciúme, porque a mãe está com a criança mais nova, acabou de chegar da maternidade. Normal. E eu fui deitar com meus outros 2 filhos no quarto deles, que era na frente, era um corredor, dava na frente do meu quarto. Quando minha esposa me avisa, ela só se levantou com a criança no colo, falou, e minha pistola no outro quarto, no quarto da minha esposa, falou, tem gente dentro de casa. Quando eu olho, 2 caras pulando o muro, porque da casa do quarto dos meus filhos dava para ver o muro, né? 2 caras pulando o muro. E eu pedi para que ela viesse, falei assim, já que você está vindo, traz a minha pistola. Ela trouxe a minha pistola, tinha um cara subindo a minha escada na minha casa. E ela com a arma na mão, com a criança no colo. Eu falei, atira. Eu mandei ela atirar. Falei, cabeça. E ela sabe atirar? Sabe que todo mundo na minha casa atira. Todos. Todos? Não, esse negócio, não, todos atiram. Meu filho começou a atirar com 5 anos de idade. Mas imagine só a audácia de um cara invadir a casa de um policial. Que é comandante do grupo de operações especiais. A audácia do cara. Mas se for te contar, eu vou te contar as coisas aqui que você não tem ideia. Sabe quantas vezes tentaram invadir a casa do Coronel Péricles? Várias. Coronel Hudson? Várias. Não pense que a nossa vida é um mar de rosa que o pessoal acha que é.
Você vê aquela imagem que você está vendo ali dentro. O Coronel Hudson hoje tem equipes de segurança particular dele. Particular não, segurança para o secretário de segurança. Você tem ideia de quantas ameaças de morte ele tem? Imagino. Tem ideia de quantas ameaças de morte tem o comandante-geral? Tem. Imagino. E isso é ameaça que vem de todos os lados. Ela vem tanto de policiais corruptos quanto de pessoas comuns. Essa é a nossa vida. E essas 2 vezes, essa outra pessoa também subindo a escada na minha casa, eu passando o corredor, eu subindo a escada na minha casa armado. Eu com uma filha de 1 semana dentro da casa. E a outra vez eu estava... E quantas vezes isso deve acontecer em situação de pessoas que não têm o mesmo preparo que você tinha, né? Não, e quantas pessoas que conseguem o intento. As 2 vezes, graças a Deus, não conseguiram o intento. Na segunda vez, o senhor não estava em casa, mas a sua família estava? Estava. E daí? E daí eu fui avisado por um vizinho que tinham pessoas pulando para dentro da minha casa. E eu estava de serviço. Eu estava na viatura. Só que a distância da minha casa até onde eu estava... Você chegou? Não, eu cheguei depois. Porque a distância de onde eu estava para minha casa... Mas você foi pedindo reforço? Foi que dava 15 quilômetros. Da onde eu estava até onde estava a viatura. Chegou em 2 minutos. Mas quando eu cheguei, as viaturas operacionais já estavam lá, né? Eu já fui avisando. Eu sempre tive um contato muito grande com a tropa. Pegaram os caras? Pegaram. Pegaram no terreno e no terreno ao lado, né? E foram lá para me matar. Só que era a minha família que estava lá. E se tivesse estourado a porta, claro, minha casa, a minha porta da minha casa, ela tinha grade para dentro, não tinha como ver que tinha grade, então não tinha como entrar para dentro da casa. Então eu sempre falei, enquanto estiver para o lado de fora, não tem problema. Que nem a casa que eu moro aqui hoje. Eu moro no Cajuru. A minha casa tem grade pro lado de dentro. Ninguém sabe. Ela consegue pular um muro para dentro. Apesar de que tem um cachorro ali que ele é meio sanguinário, né? Ele, quando a pessoa brinca, a criança brinca, sobe em cima, é tudo festa. Mas se mandar, ele come até o cérebro da pessoa. Mas se ele entrar para dentro, se ele passar o cachorro e conseguir entrar para dentro, passar o portão, quer dizer que é que naquela fortaleza, né? Ela arrebenta quando você entra para dentro. Então, ela não pode deixar entrar. E se ele tivesse entrado, podia ter matado a minha família inteira. Então as pessoas não pensam nisso. Ela não pensa o que um policial passa. Pensa um policial que mora hoje numa comunidade carente. Pensa um policial que está ali, que ele tem uma ocorrência. Muitas vezes policiais que moram assim, em comunidade carente, ou moram numa vila, ou moram numa região que é comandada pelo tráfico, muitos já me falaram que eles são obrigados a tirar a roupa antes de ir para casa. O Batalhão de Operações Especiais não permite que você vá fardado embora, né? Não, mas qualquer policial, não, eu sei. muitas vezes... por exemplo, o Batalhão de Operações Especiais são aqueles que lidam com crime mais de um vulto um pouco maior. Sim. Eles não são permitidos a ir de farda camuflada para casa. Eles não podem, justamente para que não exponha a vida deles para quem está ali. Você nunca sabe quem é teu vizinho, quem está na tua frente. Até hoje mesmo, depois que eu saí, para chegar em casa, eu dou 2 voltas na quadra, eu vejo quem está chegando. Minha família, esse dia minha esposa chegou, tinha um carro parado na garagem, ela passou reto, me chamou, eu saí da minha casa, fui lá, fiz abordagem. Então, nós temos essa... Mas ainda você faz abordagem? Faço. Como eu falei, assim, eu posso estar aposentado, mas o policial nunca vai deixar de existir, né? Sim. Eu me preparei para isso. Eu não posso deixar minha família, em hipótese nenhuma, nem a minha família, ou a família que eu conheço, ou próxima a mim, vulnerável. Eu nunca vou deixar acontecer. Sim. Então, eu me preparei para um momento para me aposentar. Talvez eu acho que eu tivesse muito mais tempo para trabalhar ali dentro. Você vê hoje um general se aposenta com 65 anos, 70 anos de idade. Ele chega de general do Exército. Por que ele consegue chegar lá e um policial militar se aposenta com 30 anos, 35 anos? Eu teria muito mais coisas para oferecer para o Estado do que o Estado me oferecendo para ficar em casa. Sim. Hoje eu sou advogado, tenho um grande escritório, trabalho muito bem, me preparei para isso. Minha esposa é advogada, meu colega de turma, da minha turma da faculdade. Somos advogados, temos uma carreira sólida, um número muito grande, uma carta muito grande de cliente, quase todos os policiais militares. O pessoal confia no nosso trabalho. Trabalham mais com reintegração? Não, nós trabalhamos com tudo, né? Toda a parte administrativa, criminal, de policial. Veja, um policial militar entra em confronto. Veja, eu entrei em milhares de confronto armado. Cada um deles eu tive que pagar advogado para me defender. Mas o policial, ele num confronto armado, ele não pode matar ninguém. Normalmente mata, né? Não, mas não pode, que daí vai respondendo. Não pode. Mas é que o crime existiu, né? Veja, até por mais que assim, qual que é o artigo 121 do Código Penal? Matar alguém, ponto. Sim. Esse é o artigo, matar alguém. Você matou? Matou. Deve responder processo? Claro que deve. Todas as pessoas devem responder processo. Só que no Código Penal, no Código de Processo Penal, ela tem as condicionantes. Sim. O Código Penal fala, matar o quê? Ele tem estrito cumprimento de dever legal. Qual que é o que matar vagabundo.
É o que ampara o policial militar. Legítima defesa. A legítima defesa de si ou de outrem. Então, a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? Ela própria fala, exclui o crime. Se ela mata alguém por legítima defesa, isso não é só polícia militar, é qualquer cidadão brasileiro dentro do território nacional. Em legítima defesa, ele usa os meios necessários para conter aquela violência. Se conter aquela violência, ele consegue conter uma agressão física através de uma arte marcial, através da sua força física, através de um soco, através de uma paulada, ele vai usar para defesa pessoal. Se é um policial militar no confronto armado com um marginal, ele se defende atirando na pessoa e tirando a vida daquela pessoa, ele é legítima defesa. Se ele defende um caso de um sequestrador que está com a arma na cabeça no marginal, ou a sniper atira e mata ele, é legítima defesa de terceiros. Entendeu? Então, tudo isso. Então, ela tem essa licitude. Lembrando que você que está nos ouvindo, essa entrevista com o Coronel Darani, oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná, contando um pouco da sua trajetória, lógico. Ele só ficou 35 anos na polícia, né? Nós não temos como, em 2 horas, contar a sua história. Mas fica aqui o meu convite, né, para o Coronel Darani voltar mais vezes. Eu acho que nós poderíamos aí pensar até num espaço importante aqui para o Coronel aqui na rádio, para que ele tenha um espaço aqui, que ele venha também falar sobre os direitos, né, de vários policiais. Eu acho que nós somos uma rádio inclusiva. Nós já ganhamos 3 prêmios nacional, prêmios estaduais de rádio inclusiva. E eu acho que seria importante, né, nós temos um programa onde se falasse de leis, né, e direitos, né, no rádio. Eu acho que o rádio tem o dever e obrigação de abrir espaço e dar vozes às pessoas que querem transmitir, né, um recado importante. E a lei, os direitos, as obrigações, é uma obrigação nossa, através do meio de comunicação, a levar ao cidadão. Olha, eu me coloco à disposição, até porque, como eu falei, eu me preparei durante a minha carreira. Eu sou professor da Academia do Guatupê, sou professor de curso de formação de policiais, tanto de soldados até oficiais. E eu me preparei dando aula de direito, né? Direito penal e processo penal militar, direito administrativo, direito penal e processo penal comum. Então, a gente está trabalhando nessa era há muitos anos, como professor e agora como advogado. E as dúvidas são muito grandes. As pessoas não têm ideia dos direitos que elas têm, mas também não têm ideia dos deveres que elas têm. E o policial militar não é diferente. O policial militar, ele tem muitos direitos, mas às vezes o medo de represália, o medo do regulamento impede que ele brigue por esses direitos. E a nossa função aqui hoje é brigar pelos direitos dos policiais. Eu me coloco nessa parte de me colocar à disposição de policiais militares, policiais civis, guardas municipais, militares do Exército, das Forças Armadas, que veja, o militar do Exército, às vezes ele não tem, por ser uma vida de caserna fechada, ele não tem conhecimento dos direitos que eles têm, daquilo que eles passam ali dentro, porque abuso vai ter em qualquer lugar. Sim. Veja, hoje nós temos, quando eu entrei na polícia, o número de policiais militares femininas era muito pequeno. Ponta Grossa era uma das unidades que mais tinha policial feminino no Paraná, num grupo tão grande, porque ela teve uma escola exclusivamente de policiais femininas. Mas na Academia do Guatupê não tinha policiais femininas e não tínhamos policiais femininas na tropa como tem hoje. Hoje praticamente quase, eu não vou falar um número certo, mas na Academia do Guatupê já chegamos a ter quase 30% das cadetes eram policiais femininas. E hoje nós não temos, enquanto muitos estados é 10% da vaga policial feminina, no Paraná até 50% pode entrar policiais femininas na Polícia Militar. Então nós temos muitas mulheres hoje na Polícia Militar. E muitas delas, como policiais, também, todas elas têm os problemas que uma mulher tem numa fábrica, como ela tem numa loja, como ela tem num escritório. E o que eu pude fazer enquanto comandante para defender esses direitos, eu fiz. E hoje eu faço como advogado. Então nós estamos sendo procurados muitos para que as pessoas que têm medo de agir em qualquer uma das áreas, qualquer área, nós estamos à disposição para tirar essas dúvidas, para poder trabalhar, se for o caso, e poder dar aquela segurança jurídica que eles tanto precisam, que é alguém que é da área, alguém que sofreu também, né? Essa foi a nossa entrevista com o Coronel Darani, ele que, como oficial da Polícia Militar do Estado do Paraná, coronel aposentado, 35 anos de história. Contou um pouco aqui no nosso programa, um pouco da sua história, da sua trajetória.
E fiquei muito feliz pelo senhor ter aceito o nosso convite, por ter vindo conceder essa entrevista com conteúdo maravilhoso aqui no programa Alô Paraná. E, lógico, ficamos aí com os microfones abertos para sempre que você quiser voltar e dar continuidade para contar essa sua história, os microfones estarão abertos. Coronel, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que teve uma valia muito grande para todas as pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que tinham algumas dúvidas dentro da polícia. Na próxima, a gente vai começar a conversar sobre patente, o que as patentes, hierarquia, enfim. Vai ter uma segunda entrevista com o Coronel Darani, caso, né, a nossa conversa que eu vou ter com ele, que eu vou fazer uma proposta para ele, se ele não aceitar a minha proposta, ele vem como entrevistado. Vamos fazer uma aí também das histórias de polícia, né? Cada ocorrência que é só por Deus, se você soubesse, você não vai acreditar. Mas eu queria agradecer o convite, a oportunidade que é dado, essa inclusão de poder a Polícia Militar, através da minha pessoa, de estar falando sobre Polícia Militar, e deixar meus contatos, né? Deixar hoje meu Instagram, né? Darani, D-A-R-A-N-Y, Darani, _ Oliveira, e o telefone é 41 98501 1382, 98501 1382. A gente está à disposição aí para tirar dúvidas, para responder, para atender, o que precisarem, a gente está à disposição. Mas essa ideia aí, vamos falar assim, e a gente conta algumas historinhas, você vai achar que você vai ver que tem coisas que você vê hoje que você acha inacreditável. Tem coisas assim bem cabulosas que a gente atendeu aí, que faz parte, inclusive, temos um coronel, o Coronel Toniolo, e ele escreveu um livro sobre isso. Crônicas policiais. O que os policiais atendem todo dia. A gente pensa assim num roubo, num furto, num sequestro, mas não vê, às vezes, que se chamar a atenção, você ligar para o 190 porque a descarga do banheiro não funciona. É coisa assim que, olha, se eu for contar para você, você não acredita. Então, daqui alguns dias aí, o Coronel Darani de novo contando aí algumas curiosidades e algumas histórias aqui da nossa polícia do estado do Paraná. Coronel, muito obrigado. Uma ótima semana aí para o senhor. E daqui a pouco vamos tomar um cafezinho aqui nos bastidores. E para você que está aí nos ouvindo, daqui a pouco eu, Alexandre Domingues, eu volto para encerrar o programa, porque daqui a pouco ela está chegando, Dani Bassetti, com o programa Café e Terapia aqui na Rádio Paraná Oficial. Para todos vocês aí, vão curtindo uma música. Hoje não teve intervalo, né? Então vocês devem estar sentindo falta aí da música, mas com certeza é um programa que foi muito top, 1h35 de puro bate-papo e uma conversa muito agradável.